cheio de flores, cheio de delícias. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por dar com a pessoa que o Senhor nos colocou do nosso lado essa noite. Obrigado pela escolha de cada um, pelo escolho de cada um. Senhor, que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos dando nessa noite a sua santa palavra. Nós somos carentes da sua palavra, não somente de ouvir a sua palavra, mas principalmente de podermos praticar aquilo que nós estamos ouvindo. Senhor, abençoa-nos ricamente essa noite. Abençoa cada casal, abençoa cada família aqui nessa noite. Que o Senhor Espírito Santo seja derramado de uma forma especial sobre o pregador dessa noite. Abençoe o nosso irmão. Que o Senhor possa conceder a ele sabedoria. Que teu Espírito possa conduzi-lo em poder e autoridade. Pai, é o que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Diego vai dar os avisos aqui e depois nós vamos passar para o nosso irmão Eliseu. Aleluia. Amém. É com muito prazer que nós tanto recebemos quanto também atendemos esse chamamento dos irmãos da Igreja do Gama para estar esta noite para falar de um assunto tão crítico, tão importante, que é exatamente um assunto para casais. E no convite eletrônico, que alguns puderam ver, o título da nossa comunhão de hoje é o desafio de se manter casado e feliz. Então é sobre esse tema que nós queremos trabalhar com os nossos amados irmãos, para os casais que estão presentes aqui. E estamos aqui não porque nós já superamos essa barreira, as dificuldades próprias do casamento. Na verdade, nós estamos aqui porque nós passamos pelas mesmas dificuldades que os irmãos passam e estamos aqui para trocar experiências, falar também das nossas dificuldades, claro, aconselhar, mas jamais nos colocar numa posição como donos da verdade, uma pessoa que superou as dificuldades do casamento. Nada disso. Estamos aqui para ter comunhão e juntos acharmos um caminho que esteja pautado na palavra de Deus. A palavra de Deus, sim, esta é certa, esta é reta, e vamos tomar a palavra de Deus como nosso fundamento e a experiência de casais também como uma fonte de inspiração para nós dialogarmos sobre este assunto. E nós queríamos começar fazendo uma pergunta, na verdade, duas perguntas, e essas duas perguntas estão relacionadas com o tema da nossa reunião de casais, já que o título é o desafio de se manter casado e feliz. O desafio de se manter casado e feliz. Então, uma pergunta dentro do tema. Primeira delas: por que a taxa de divórcio tem aumentado nos nossos dias? Por quê? Essa é uma pergunta que nós precisamos procurar a resposta, levantar o nosso olhar e buscar a resposta na palavra de Deus, verificar na experiência, na nossa própria experiência, na experiência de tantos casais, daqueles que estão dentro desse desafio para se manter casado e feliz, e também na experiência de pessoas que jogaram a toalha. Então vamos juntar a palavra de Deus, a nossa própria experiência e também a experiência daqueles que sucumbiram, que deixaram de lutar para se manter casado, e também apoiados na experiência daqueles que estão casados, mas às vezes carecem de dias mais brilhantes, de dias mais ensolarados, uma vida feliz, uma vida conjugal feliz. Então vamos juntar tudo isso e vamos ver se nós apresentamos aqui um caminho para nós andarmos.
Mas por que a taxa de divórcio aumenta tanto? Se você tomar os índices dos Estados Unidos, por exemplo, a respeito a casamento, para cada dois casais, né, um deles se separa, como se fosse 50% mesmo. Dois se casam, se separam. No Brasil isso era mais atenuado, mas de um tempo para cá isso tem aumentado grandemente. No Brasil, para cada 3 se separam. Se você notar bem, esse índice é um índice assustador. No Brasil ele é progressivo. Já já nós temos também 1 para 2. Já já temos esse índice. E a razão de nós termos essas reuniões, e a Igreja do Gama foi muito feliz e se colocou numa ação social na cidade, assim, de forma exemplar, porque exatamente vendo isso, se preocupou em ajudar os casais a se manterem casados e felizes. Para que esse índice não entre pelas portas da nossa casa. Para que nossa vida conjugal seja mantida, seja resguardada. Não tem nenhum de nós aqui a salvo dessa situação. Se nós não buscarmos os princípios, se nós não soubermos o que está acontecendo, se o véu que impede as pessoas de verem as motivações de uma separação, nós podemos ser os próximos. E nós não queremos isso para a nossa vida. Nós queremos exatamente rastrear, escanear o problema, para ver onde estão as dificuldades, para que juntos nós possamos superar. Então, nós temos esse índice alarmante nos Estados Unidos e tem também crescido de maneira acentuada no nosso meio. No passado também, essa questão de divórcio estava presente mais em pessoas que não conheciam a palavra de Deus, que não eram cristãos, que não tinham a fé exercitada, não eram crentes. Geralmente estava mais nas pessoas que não tinham tanta intimidade com Deus, frequentavam de reuniões cristãs. Então esse índice era mais comum nesse meio. Mas por incrível que pareça, esse índice, essas separações atingiram também o mundo cristão. Pularam as cercas, os muros que deveriam nos separar dessa coisa ruim que é a separação, e tem também atingido muitos cristãos. Daí a preocupação de nós investigarmos a situação para vermos o que nós podemos fazer, onde a palavra de Deus entra para dar apoio, para dar suporte. E para responder esta primeira pergunta, por que a taxa de divórcio tem aumentado tanto, nós queríamos aqui apresentar 4 itens pequenos. A nossa comunhão de hoje tem muito conteúdo, então vamos passar aqui um por um, mas não vamos entrar em cada um deles de maneira ampla, mas pelo menos para nós termos um vislumbre dos assuntos que podem ser a resposta e a causa, dessas separações aqui. A primeira delas é o que está em Mateus capítulo 24, versículo 12. 24, versículo 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu queria que vocês atentassem para essa frase e pudessem entender que essa frase está dentro de um contexto. E o contexto é exatamente o tempo final da nossa carreira aqui na terra. Na medida que a volta do Senhor fica mais próxima, a iniquidade aumenta. A primeira resposta para os problemas que nós temos hoje é que o quadro que nós temos hoje é um quadro de cumprimento de profecia, de uma desestabilidade na vida familiar a
atingindo de cheio famílias e atingindo de cheio os casais. Então, o que nós temos hoje, o que nós estamos presenciando hoje, é o cumprimento de uma profecia. A iniquidade está aumentando. E a iniquidade nada mais é do que o pecado sem freio. Imagina o pecado. O pecado é alguma coisa que afeta, ofende a Deus. O pecado é alguma coisa que você faz e gera separação entre você e Deus. Agora imagine a iniquidade. A iniquidade é um pecado sem freio. As regras todas são colocadas de lado e as pessoas começam a andar por essa terra sem nenhum tipo de restrição. Quando você tem uma vida sem restrição, uma vida sem fundamento na palavra de Deus, você está vivendo um mundo de iniquidade. Não tem nada que te oriente, não tem nada que dá baliza para você. Você está andando solto. Imagine todos os carros. Se você tira as faixas, tira sinais, tira a faixa do centro, aquela faixa pontiaguda ali, né? Aquelas pontilhadas. Se você vê aquilo ali, tira tudo, você vê como é que os carros começam a andar. Andam sem regra. E a quantidade de acidentes que acontecem é muito grande, porque não tem regra, não tem mais as faixas que controlam, não tem mais sinal que diz, que aponta, que restringe. A iniquidade é isso. A iniquidade é uma época em que todos os sinais da moralidade, dos valores, da palavra de Deus são retiradas da vida das pessoas e elas vivem por conta delas mesmas, baseado naquilo que elas entendem ser correto, nos valores modernos que são colocados, e isso começa a influenciar a vida familiar e a vida conjugal, de modo que a vida familiar se torna frágil, nos tornamos como que doentes, muito vulneráveis, e a separação atinge a nossa casa. Então veja, nós precisamos colocar regras na nossa vida. Alguma coisa precisa nos conduzir. Amém. Alguma coisa precisa nos policiar. Alguma coisa precisa servir de marco para nós, para que a gente ande de maneira mais regrada. Nós precisamos da palavra. Amém. Você precisa da palavra de Deus. Não tem escapatória. Se você não der ouvido à palavra de Deus, você vai dar ouvido a tudo que está sendo dito hoje. Nós não somos conduzidos pelo que os deputados, senadores dizem. Nós somos conduzidos, obrigado. Nós somos conduzidos pela palavra de Deus. Diga assim: eu quero ser conduzido pela palavra de Deus. O outro ponto importante são os tempos modernos. Os tempos modernos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha o que está sendo dito aqui. Sabe, porém, isto, nos últimos dias. De acordo com Mateus 24:12, estamos vivendo os últimos dias. E aqui está dizendo que nesses últimos dias teremos tempos fáceis ou difíceis? Difíceis. É difícil hoje você conduzir seus filhos? É muito difícil. Bem como é difícil também você se manter casado, e se manter casado feliz, também é difícil. Por causa de quê? Dos tempos modernos. Os tempos atuais. Nos tempos atuais, versículo 2 diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis. Imagina todos esses adjetivos negativos sendo vividos por nós, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, e coloca tudo isso dentro de casa. Imagine, coloque pessoas egoístas dentro de casa, coloque pessoas avarentas dentro de casa, arrogantes dentro de casa, todas juntas.
É óbvio que alguma coisa negativa vai acontecer com o nosso lar. Então, nesses tempos difíceis, precisamos, mais do que nunca, também de Deus. Deus é que vai suavizar a sua vida. É Ele que vai entrar dentro do seu lar e vai colocar as coisas em ordem. Ele que vai entrar dentro de você e vai mudar a sua natureza. Amém. Muitos pais são arrogantes, são orgulhosos. Muitos filhos também são arrogantes, são orgulhosos. Muitos maridos, esposas, dificuldade de pedir perdão por falta de humildade, tem orgulho dentro do coração, tem dificuldade de confessar suas faltas. Tudo isso traduz uma natureza que está crescendo hoje. Se não tiver a palavra de Deus para ir lavando a nossa corrupção e nos tirando dessa problemática, nós vamos para onde? Então, além de ser um cumprimento de profecia, o que está acontecendo hoje, nós temos uma definição quanto ao tempo presente. O tempo presente foi definido pela palavra de Deus como tempos muito difíceis. E isso afeta todas as famílias da terra. Isso afeta também a família dos cristãos. Afeta todos nós. Por isso precisamos nos preservar, nos guardar. Outro ponto importante é que poucos conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. A palavra de Deus, no nosso lar, é como uma lâmpada que você vai lá no interruptor e acende e ilumina a casa. Então você começa a ver as coisas. A palavra de Deus na sua casa é como essa lâmpada. Você toca e ilumina e você vê as coisas. Às vezes você não consegue ver quem você é. Às vezes você não consegue ver que você está com um comportamento autodestrutivo. Às vezes você não consegue ver que os passos que você está dando dentro de casa são passos que estão levando você para o divórcio. Você não vê que os passos que você está dando são passos que você está alimentando para deixar seus filhos mais distantes de você. Às vezes você não vê isso. Então, a palavra de Deus precisa brilhar na nossa casa. Amém. Nós precisamos estabelecer um altar dentro da nossa casa para que a palavra de Deus seja essa luz que possa nos guiar. Amém. Cada vez que nós nos distanciamos dessa palavra, mais escura vai ficando a nossa vida. E começamos a cometer erros. Que quando nossa mulher chega para poder falar a respeito deles, você não consegue nem mais ouvir. Você tem tanta justificativa, tem tantas razões, que ela se cansou de tentar dizer quem você é, o quanto que você está contribuindo para deixar o lar numa condição ruim. E às vezes também o marido tentando chegar na esposa para tentar mostrar aspectos negativos da sua vida, ela não consegue ver. Falta da palavra. Nós precisamos restaurar a palavra de Deus no nosso lar. Amém. Nós precisamos ler mais a Bíblia. Amém. Leia mais a Bíblia. Um outro ponto importante também com relação e uma das respostas porque esse divórcio está aumentando. Nós colocamos uma frase aqui que é essa: o divórcio, ele é o resultado de um distanciamento, presta atenção, gradual e imperceptível que marido e mulher vão dando. É um distanciamento. Nós começamos tão bem, começamos tão unidos, mas pouco a pouco a nossa intimidade ela vai se desfazendo. E aquela relação que era tão estreita, ela começa agora a ser separada por coisas. Nosso trabalho, às vezes até nossos filhos, nossos amigos, nossa própria vida de independência, de querer fazer as coisas sozinho. Então, alguma coisa entra, de maneira que um distanciamento nasce, ele vai crescendo.
um divórcio ele não acontece da noite para o dia. Não é uma bomba que é jogada na sua casa e de repente aquele casal que estava tão unido, tão se amava tanto, tinha tanta comunhão, tinha comunhão com Deus, e de repente todo dia eles estão lá na porta do tribunal. Não é assim. O divórcio nasce de um distanciamento que vai acontecendo de maneira imperceptível. Você nem nota mais que você não dá mais atenção para sua esposa. Você nem nota mais que você não dá mais atenção para o seu marido. É como se não fosse mais o mesmo. É como se ela não fosse mais a mesma. O distanciamento vai acontecendo. Você sabe qual é o remédio para você eliminar esse distanciamento? Você tem que fazer uma interrupção. Você tem que interromper esse processo de distanciamento para voltar à comunhão com o seu cônjuge novamente. Eu coloquei algumas coisas aqui e eu quero ler. Na época do namoro, todo mundo passava horas conversando, não é? Horas, mas era horas mesmo. Eu me lembro, eu também passava horas. No telefone, uma vez que eu e minha esposa nós gostávamos de quebrar o recorde. Dessa vez foi 6 horas no telefone. E agora 7 horas. E tem uma vez que eu amanheci babando o telefone lá e ela fala: amor. Eu tinha embora muito tempo. Conversava. Tudo começou assim, muita conversa. Com muitas promessas. Conversa e promessa. Olha para o seu marido. Aí está do seu lado. Aí. Olha para ele. Vai para cá desse sujeito. Você deve pensar, você que prometeu tantas coisas. Você me prometeu tantas coisas. Olha para a cara dessa sujeita que está soldada aí. Você também prometeu muitas coisas. Na verdade, todos nós prometemos muitas coisas. Nós prometemos. Olha, você não era dono de nada, mas parecia que você era dono desse planeta. Você prometeu estrelas. Né? Aquela estrela. Eu te dou. Sabe aquela lua que está ali? É sua. Não sei quem mandou você dar para ninguém. Porque ao longo do tempo todo mundo está dando amor. Mas era assim. Foi assim. Então, a gente prometia, nós respeitávamos as ideias um do outro. Quando a pessoa falava, parecia, né, um juiz. Você baixava a cabeça e, poxa, que sensatez. Eu admiro a sua inteligência. Nós também revelávamos nossos segredos. Né? O que você quer ser? Eu queria ser isso. Falava de coisa lá no fundo do coração. Hoje você chega dentro de casa e pergunta da mulher: eu não sei essa língua, ninguém sabe o que está na mulher. Não fala mais? O marido não fala mais? As vidas vão se separando. Então, um dos pontos de separação e do surgimento do divórcio é esse distanciamento. Mas que no princípio não era assim. A maneira de você revelar com essa distância é exatamente se lembrando de como tudo começou e voltar a praticar. Amém. Fizemos promessas. Eu fiz muitas promessas muito bem. Às vezes eu acho que nós fomos uma grande propaganda enganosa. Se o marido, olha, eu estou sem óculos, sabe? Eu não estou vendo nada aqui, porque se eu colocar o outro vejo aqui, mas também não vejo você, então eu prefiro ver na Bíblia. Então deixa eu ver como é que está você. Você é uma propaganda enganosa? Hoje? Você
Você está garantindo hoje aquilo que você prometeu para sua esposa, seu esposo, seu cônjuge? Nós temos que voltar. O voto é algo que nós precisamos renovar o tempo todo. Temos que dizer: olha, isso gera uma segurança muito grande. Oh, eu amo você. Eu escolhi entre todos, entre todas, entre tudo que tem esse, escolhi você. E vamos permanecer juntos até o fim. Amém. Votos é algo que você precisa renovar, falar. Você precisa se casar todo dia também. Os tempos modernos são tempos difíceis, são tempos em que as coisas mudaram. Com 60 anos, 65, nós já estávamos dando adeus para essa terra. A gente corria. Hoje, com 80 anos, você está correndo atrás de bola. A expectativa de vida aumentou e tende a aumentar por causa da tecnologia, por causa da modernidade, por causa dos alimentos que vêm modificados. Isso tudo trouxe uma alteração e fez com que o homem vivesse mais. E vivendo mais, tudo que ele precisa e as necessidades que eles têm também caminham juntos. E o homem, principalmente, quando chega com 60 anos, 65 anos, você pensa que ele está quieto, você pensa que ele vai ficar calmo, você pensa que ele vai procurar mais a sua esposa, vai continuar procurando do mesmo jeito. Ele não tem não pense que com 60 anos ele está desanimado, olhando para o além, esperando a morte chegar, não. Com 60 anos está olhando para você do mesmo jeito que eu antes. Só que, com esse mundo moderno e com as coisas que estão acontecendo, pessoas laterais aparecem. E pelo fato desse homem não ter a palavra constituída dentro dele, não entender o que significa, em que cilada ele está, em que ambiente de armadilha ele está inserido, ele começa a titubear. Ele olha para uma mulher de 40, olha para uma mulher de 30, olha para sua mulher que já tem tantos anos, que está naturalmente modificada. Ele olha, vai por outro lado, a vontade de ter relação sexual não diminuiu, pelo contrário, às vezes aumenta. E aqui nós temos um problema. Muitos senhores andam com sua esposa durante 20, 30, 40 anos. Eu sou vítima desse problema. Vítima desse problema. Meu pai andava durante 40 anos. E minha mãe dentro de casa, cuidando de tudo, cuidando dos filhos, cuidando das finanças, de tudo. Um belo dia a pessoa olhou para o horizonte e viu coisa melhor, porque realmente existe coisa melhor. Sempre tem uma coisa melhor fisicamente do que a sua esposa, do que o seu esposo. Mas nós não vivemos buscando e baseado naquilo que é nos oferecido. Porque se nós formos viver dessa maneira, nós nos separamos, nos casamos todos os dias. Por isso que existe o voto, por isso que existe a palavra de Deus, por isso que existem as regras, para que você possa viver balizado nessas regras e ser fiéis àquilo que você prometeu a Deus, prometeu ao seu esposo, à sua esposa e seus futuros filhos. Homens correm muito perigo no seu local de trabalho, mulheres também, homens muito mais. Porque quando uma mulher chega a se envolver, vou mexer nas coisas, é diferente como acontece com o homem. Homem ele não se envolve com uma outra pessoa. Eu estou falando essas coisas por qual motivo, tá? Qual motivo? Falou aí? Desafio de se manter. É um desafio. Irmãs, amigas, homem é um bicho esquisito. Para ele se envolver com alguém, ele não tem nada, ele precisa
ele precisa ter sentimento por ela, não precisa nada, não precisa ser bonito, não precisa nada. É um bicho esquisito, que simplesmente aceita o relacionamento para ter uma relação sexual e vai embora. Pode acontecer de ele voltar, mas pode acontecer de ele nunca mais voltar. Mulher não. Mulher, para se envolver com uma outra pessoa, tem que atacar o coração dela. Como é uma área mais protegida, mais blindada, não é tão simples. Ela se resguarda mais, tem mais valores. Mesmo as mulheres desse mundo têm mais valores, têm mais pudor. Por causa de uma sociedade machista que nós temos, elas têm dificuldade de se mostrar por aí, andando com outra pessoa, porque para ela não é de vergonha. Faz um esconderijo. Homem não. Quanto mais ele vai fazendo, melhor para ele, ele vai colecionando e vai falando tal. No final das contas, ele acaba com o casamento dele. Então, os tempos modernos é um problema. Se nós não tivermos alguma coisa para nós nos agarrarmos, nós vamos perder o casamento. Nós precisamos estabelecer a palavra de Deus dentro da nossa casa, porque é essa palavra de Deus que vai tirar de você, vai levar você para o seu espírito, para você ter comunhão com Deus, para você ter temor de Deus. Amém. Nós temos que ter temor de Deus. Se a nossa casa não tem temor de Deus, eu ando pela rua procurando as pessoas, eu vou para o trabalho e aceito qualquer tipo de proposta e volto para casa manchado. Volto para casa para ver meus filhos, para ver minhas filhas, para ver minha esposa que estava me esperando, nunca imaginando que nada estava acontecendo, e de repente eu estou montando uma cama da separação, para depois de 6 meses dizer: olha, não dá mais. Não é que não dá mais, você foi irresponsável, você não cuidou do seu casamento, você não entendeu o contexto que você está vivendo. Tempos de profecia sendo cumpridos, e você pode ser uma vítima dessa profecia, de um coração que vai ficando frio, de uma iniquidade que vai pegando você, de tempos modernos que você não consegue interpretar e pensa que os valores mudaram o mundo, mudaram os deputados, mudaram os senadores, mas não mudou para Deus. Não mudou para Deus. E as mulheres precisam ter cuidado, tem que saber exatamente como enviar o seu marido para o trabalho. Não empurre seu marido para o trabalho, não deixe ele no seu trabalho de qualquer maneira. Você tem que cuidar dele, tem que cuidar do seu marido. Fica pensando, né? Fico falando aqui, eu fico olhando para cá desses anjinhos que parecem anjos, né? E as irmãs ficam pensando: rapaz, sempre sobra para a gente. Mas de qualquer maneira, uma coisa eu vou dizer: nesse quesito, você precisa cuidar do seu marido. Você sabia que uma mulher ela tem 20 vezes menos apetite? O sexo em relação ao homem, 20 vezes menos. É por isso que é uma luta de casa. É o Tom e Jerry. É o gato atrás do rato o tempo todo. E as mulheres sabem todos os truques para poder. É uma lavação de roupa, é um café que não sai, eu vou ali que nunca volta, é uma dor de cabeça que aparece. E isso vai se acentuando por uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, marido indo para o trabalho 3 vezes. Não faça isso. Não faça isso. Cuide do seu marido. Os maridos antigos estão olhando para mim: esse pregador é bom. Eu sei. Esse pregador é bom. Meu pregador que está ali. Esse pregador é bom. Esse pregador é bom. Esse pregador tem preocupação com o que está acontecendo. Agora é claro que o marido não pode montar nessa palavra e dizer: tem um violão na palavra do pregador lá?
E aí? Também as coisas não acontecem assim, na velocidade que você quer, do jeito que você quer. Mulher é máquina. Nos tempos modernos, as coisas mudaram. Antigamente o marido ia para cá, ia para o trabalho e parecia que voltava como uma onça, né? Um leão, matou o leão, chegava, colocava aquele leão desse tamanho na sala, tudo ensanguentado, e ficava olhando para aquilo ali, né? Trazendo os mantimentos para casa, trazendo refeição para casa. E a mulher que passou todo o dia dentro de casa, né? Só cuidando do menino, um na cabeça e outro na barriga, ia cuidar da caça, ele lá, né? Matou o leão, cara, né? Hoje não é mais assim. Hoje a mulher também está caçando. Nos tempos modernos, por causa da situação econômica, precisa sair para ajudar em casa economicamente. E aquela mulher que ficava simplesmente em casa esperando o marido, e às vezes até mesmo com vontade que ele chegasse, e ficava admirado com aquele homem que conseguiu matar aquele leão, que conseguiu colocar comida de casa, conseguia disciplinar os filhos, conseguia dar apoio para casa. Hoje nós temos uma mulher que faz praticamente não, faz a mesma coisa e às vezes faz mais. Nesse quesito, se você olhar para as propagandas que nós temos hoje na televisão, todas elas são propagandas em que o homem é quase que descartado. Você já viu as propagandas atuais? Põe o homem na geladeira. Já viu? Já viu algumas propagandas? O homem fica lá brincando de que sandália quer comprar e as duas ficam lá olhando, aqueles bobos ali. Depois, vamos tomar uma e deixa assim. Porque a coisa não existe mais essa distância de um homem que vai caçar e a mulher fica de casa. Não, a mulher também tem dinheiro, ela também tem cartão. Então isso tudo bagunçou a nossa vida. Se nós não tivermos a palavra de Deus para nos dar direção, isso atrapalha a sua vida conjugal. Estão compreendendo? Atrapalha a sua vida conjugal, isso tudo. Então nós precisamos mais do que nunca de reuniões como essa para ser direcionados de como nós devemos levar a nossa vida conjugal nesse período de dificuldades. O marido reconheceu o papel duplo que uma mulher tem de ir para o trabalho, de voltar, cuidar das coisas de casa e de cuidar dos filhos e cuidar do bebezão que nunca deixou de ser bebê. Eu nunca vi coisa que não cresce até marido. Isso não cresce. E a mulher tem que ficar cuidando de tudo isso. Se o marido ainda toca o sinozinho, plim, plim, e espera que a mulher venha lá para ele, não vai vir, não. Então, nesse momento, os maridos precisam ter uma atitude diferente dentro de casa. Primeiramente, de reconhecer esses papéis multiplicados que as mulheres passam a ter. Como é que elas chegam Ontem mesmo, quando ela chegou, se assentou na cama ali, olhando para ela, começou a chorar. Claro, né? Já está com 40 então 45. Os 45 anos. Mas tudo vai mudando dentro dela. Hormônio, a menopausa está chegando. Então está tudo diferente, estranho. Está olhando ali. Ainda bem que ela pôde falar comigo. Não é nada externo. Deu essa vontade de chorar. E está ficando comum. Não, vai passar. Vai passar. Mas veio da onde? Veio do trabalho. Ia fazer o quê? Ia fazer janta. Ia fazer o quê? Ia ver como é que está as meninas na escola. Ia ver. Ia fazer, arrumar comida do marido. E o marido lá simplesmente esperando a vítima chegar. E esperar que a coisa aconteça sem você ter feito nada dentro de casa. Sem ter cuidado dos meninos. Sem ter adiantado as coisas para ele, para ela. Então as coisas mudaram. Os papéis precisam. Por isso que Pedro, quando ele fala sobre a vida do lar,
ele coloca o homem exatamente inserido dentro desse contexto de atividades, como que já percebendo essas mudanças, para que o homem pudesse dividir papéis, se conduir com as necessidades, as múltiplas tarefas que a mulher tem, para que possa suavizar para ela e até para que possam ter mais tempo juntos. Então, tempo moderno é uma dificuldade que nós estamos enfrentando hoje. E marido e mulher precisam saber se comportar nesse período. Ponto-chave: precisam de Deus. Amém. Segundo ponto: preciso compreender que existe uma esfera perigosa, um redemoinho que pode arrastar o seu casamento para o fundo. Ponto 3: precisa encarar que nesse mundo moderno os papéis são diferentes e que marido e mulher precisam se unir para combater essa onda que está vindo sobre nós com mudanças de valores. Entender, os homens têm que entender essa fase que está chegando. Eu tenho 46 anos, 47 anos, me enrolo todo, 46, 47, a gente nunca quer dar um salto, né? Eu tenho que preservar meu casamento, né? Eu tenho que guardar meu casamento, não como trabalho. Eu vejo lá, eu já dei aula em cursinho, professor em cursinho, né? É um camarada muito visado, né? Já dei aula em cursinho, eu sei como é que é aquilo ali, eu sei como é que os colegas de trabalho, professores ali, atuavam e ficavam olhando aquilo ali como que estivesse olhando do alto. Graças a Deus, o Senhor deu para mim esse discernimento, essa sensatez de ver a coisa do alto e ver as armadilhas acontecendo ali. E quando eu chegava em casa, via minha esposa ali, me esperando até 11 horas, você vê uma xícara de café, com as filhas já todas prontas, ou dormindo, ou mal fazendo um dever de casa, alguma coisa parecida. Puxa, eu pensava, puxa, o que teria sido isso aqui? O que teria a transformação que geraria na minha vida se eu tomasse o caminho daquela? Graças a Deus, o Senhor me salvou. Graças a Deus, o Senhor me guardou. E eu conto tudo isso para minha mulher. Eu conto esses perigos, conto esses ataques. Claro, eu levo a vantagem disso, né? 11h30, os perigos eminentes. Eu tenho que tirar uma vantagem. Eu tenho que contar. E quando eu conto, como é que ela deve se sentir? Muito bem, né? Deve dizer, puxa, como se estivesse dizendo, eu sei, eu também trabalho, eu sei dos perigos que tem lá, principalmente do lado do homem, né? E você, mais uma vez, né, se manteve fiel, que o Senhor te guarde assim, o Senhor mantém seu coração sempre para Deus, você é o homem de Deus. Começa a falar palavras, sabe? Para reforçar aquele comportamento. E aí onde entra a sabedoria feminina, de reforçar dentro de casa o homem que você tem, o marido que você tem. O que aconteceu no passado, fica no passado. Mas daqui para frente, você tem que ter um novo começo. De toda vez que seu marido chegar, você chegar e dizer palavras positivas, né? Chegou, voltou para casa, voltou para cuidar de você, chegou para cuidar da casa, dos filhos. Então você tem que alimentar isso aí. E assim vamos passando, de fase em fase, até que todos nós possamos ir avançar, envelhecer, prosseguir juntos, não é? Então, esses tempos modernos, né, são perigosos demais. Um outro item da nossa comunhão, aqui tem o desafio de se manter casado e feliz. Manter-se feliz, não apenas casado. Já é uma coisa muito boa você dizer que está casado, mas para a vida conjugal, isso não é tudo.
precisa cultivar. Aquele ambiente precisa ser um ambiente bom. Precisa ser um ambiente gostoso. Um ambiente onde primeiramente tem um altar, tem Deus. Onde a palavra de Deus está ali. Não é a Bíblia aberta sobre a estante do Salmo 91. A Bíblia toda tem que estar aberta dentro do seu coração. Se você não sabe como gerar um culto familiar, chama a pessoa que te convidou. Diz assim: eu queria ter um culto na minha casa. Eu queria também colocar um rei na minha casa. Eu quero que minha casa tenha alegria, tenha felicidade. Me ensina como fazer isso. E as pessoas que te convidaram vão te ajudar a colocar um curso bíblico dentro da sua casa, para que Deus, que não somente instituiu o casamento, mas que também tem todo o interesse que o casamento seja feliz, vai estar presente na sua casa para manter isso de maneira agradável, cuidando do seu marido, cuidando da sua esposa, cuidando dos seus filhos, cuidando das suas finanças, porque onde a palavra de Deus entra e nós começamos a praticar, todas as coisas da nossa vida começam a entrar em ordem. Nossa vida sem Deus é um caos. Nossa vida com Deus é uma harmonia. E ainda que aqui e acolá haja um tipo de tumulto, logo a gente passa por aquela situação e retomamos a estrada de maneira suave, porque Deus está presente. Então, chame as pessoas que convidaram você para estabelecer tudo na sua casa, para orarem por você. Eu vi uma irmã falando de um caso em que ela ouviu de separação e de divórcio. Ela falou assim: sabe o que é isso? Faltou oração. Eu fui refletir sobre o que ela tinha colocado. É verdade. É verdade. Nós precisamos orar mais. Precisamos orar mais. Orar para que a bênção de Deus possa continuar ali. Orar: Senhor, o Senhor me criou, o Senhor me conhece. Quem deu o manual dessa criatura aqui é o Senhor. Você deu o manual. Eu queria te entronizar na minha vida. Eu quero que você seja rei da minha casa. Então, começa a oração. Eu quero orar pela minha família. Põe um guarda-chuva, põe uma bênção na minha casa. Nos blinde, Senhor. Nos tira desse risco, dessa possibilidade tão iminente de meu marido cair, de eu mesmo cair, os meus filhos se perderem. Me tira disso. Eu quero essa família te pertence. Nos tempos atuais, dificilmente nós vamos conseguir chegar no final sozinhos. Nós precisamos do Senhor. Por isso os cristãos se reúnem para pedir a graça de Deus, se reúnem para pedir a bênção de Deus, para que Deus possa guardar todo lado. Então, nós não temos que estar apenas casados, nós temos que estar casados e felizes. Amém. Se olhar para sua esposa, o marido, um olhar para o outro, claro, os dois modificados, mas se amando, né? Se respeitando. Então, falando daquela xícara de café, eu tenho visto muitas vezes, faço isso muitas vezes. Agora eu tomei mais uma xícara de café com pãozinho de queijo. A gente conversa, falando sobre as coisas, falando sobre a vida, falando sobre a Bíblia, falando sobre os ídolos, falando sobre os filhos, falando sobre a volta do Senhor, falando desse mundo, como é que ele está, falando das dificuldades que cada um tem. Eu tenho dificuldades. Vou falar isso para quem? Mulher. Eu falei para ela assim, ela é enfermeira. Eu falei assim: Joana, o que acontece com a gente eu estou mordendo mais a língua do que antes. Eu não sei, eu tenho uma cirurgia muito forte e rinite muito forte. Vocês estão vendo, eu estou o tempo todo tentando coçar o som da boca e tal. Mas o que está inchado, não sei, eu estou mordendo mais do que isso. Isso está me incomodando muito. Aí ela foi rir, mas eu não sei. E dizem, quando ela sorria, eu também fazia isso de propósito,
ela estava esquecendo das dificuldades dela, das limitações dela, e vamos passando juntos. Amém? Está certo? Passando juntos. Então, tenho mais momentos. Nós temos que perder essa vergonha de um olhar para o outro, de um conversar mesmo. Conversa na cama lá. Se deita, fica conversando, troca ideias, fala do que você está pensando, fala do que você tem medo, fala das coisas, fala. E nós temos que nos conformar com o que nós temos. Não olha para a televisão brasileira. Não olha para a novela. Novela, quando se olha para Moisés, você se sente um rato, né? Moisés da Record, né? Que Moisés, que já vai abrir uma bebê. Não abriu nada e ligaram uma bebê. Se olha para essas mulheres, tudo é conversa fiada. É uma em um bilhão, não tem isso não. A vida normal é um pouco cheio de alho mesmo. No tempo normal, a vida normal são as rugas, são as limitações. Não estou dizendo que devemos aprovar o desleixo. Eu estou falando que nós estamos envelhecendo. E temos que aceitar esse fato e continuar amando um ao outro, a despeito de qualquer coisa. Esteja alegre, esteja triste, esteja com saúde, não esteja com saúde, esteja rico, não esteja rico, com dinheiro, sem dinheiro, nós temos que amar nosso esposo. Amém. Temos que seguir até o fim. Aí uma mocinha de 16 anos perguntou para minha mãe, perguntou ontem, você deu um conselho para ela? Aí falou com ela, depois falou com o casal, o que estava lá. Dá uma palavra para nós aqui. Ela olhou para ela e falou: siga com sua esposa até o fim da jornada. Falou assim: foi? Siga até o fim da jornada. Dê o que der, dê o que der, né? Dê o que der. Qualquer situação, vá até o fim. E quando a gente brigar, o que eu tenho que fazer? Olha a resposta dele: dê uma volta no quintal. Dê uma volta no quintal. Dê uma volta no quintal, no seu quintal, não é no quintal. Dê uma volta no seu quintal, dê uma volta. Aí ela falou assim: quando você voltar, ela já vai estar diferente. Porque a experiência diz que quando você trava diálogo nesses momentos de tensão, a Bíblia diz é como que você bater no leite, vai virar manteiga. Se você bater no nariz, vai sair sangue. Cada vez que você entra nessas confusões dentro de casa, com o marido, com a mulher, e fica nesses questionamentos, nessas lutas verbais estéreis, não dá em nada. Você machuca sua esposa, dizendo coisas horríveis, que você nem queria dizer, você nem pensa aquilo. Ela também diz coisas horríveis, e temos uma semana muito amarga, que passa para mais uma semana muito amarga, e mesmo que o peito mude, dentro do coração, fica lá uma marca, porque nós temos dificuldade de tratar as dificuldades que nós mesmos criamos. Então, não basta estar casado, temos que estar casados e felizes. E algumas coisas que eu queria colocar aqui, para que essa vida de casado possa ser mais feliz, alguns princípios importantes. Eu hoje eu tenho 3 filhos, eu tenho 20 anos a mais velha, a outra tem 16, 17, eu tenho 15.
Olha, eu não me casei com nenhuma delas. Eu nem conhecia. Me casei com uma mulher. Essa descoberta eu tive agora, esses dias. Você viu? Porque eu não me casei com você, não. Eu me casei com ela. Mas com o tempo, os filhos já engravidam. As nossas percepções mudam. E a mulher, de uma maneira muito sorrateira, ninguém nem sabe como é que isso muda, começa a colocar todo o foco no filho. E o marido, e aquelas promessas que foram feitas, foram embora. Nós temos que saber exatamente qual é o lugar do filho no casamento. O lugar do filho no casamento é exatamente o lugar que ele tem que ficar. Não disse nada. O lugar do filho tem que ficar é no lugar menos no centro da vida de Jesus. Quem reina é marido e mulher. Filho é um agregado muito importante e que é uma grande prioridade. Você tem que cuidar dele porque é uma herança de Deus para você. Porém, não pode separar vocês. E os casais têm que ter muito cuidado com a chegada dos filhos, porque ficam olhando para os filhos e ficam ali impressionados, hipnotizados, e os filhos começam a controlar aquela situação e a mulher já não tem mais olhos para o marido. É claro que no início não é tão simples ela administrar toda essa situação. Tem estudos que mostram as crises iniciais quando o filho chega, exatamente porque a mulher não consegue focar mais no marido dela. E o marido não quer nem saber se é quadrigêmeo, não quer nem saber, tem as necessidades dele e vai requerer cada uma delas. E as tensões e a crise chega. Então eu vi um conselho que me ajudou demais. E o conselho é esse: marido e mulher no passado eram como dois cavalinhos que corriam no parque ou no campo, eram livres, um vivia com o outro, né? Esses cavalinhos correndo. Imagina dois cavalinhos correndo, alegre, branquinho, a coisa mais linda correndo. Um dia, um filho surge. De dois veio três, no caso dois viraram 5. E agora os dois cavalinhos na carruagem, tem uma carruagem, e dentro da carruagem tem 3 filhos. E agora não estão mais sozinhos. E se a vida conjugal ficar em torno dos filhos, marido e mulher se frustram no desejo e nas motivações iniciais. Compreenderam? Você e sua mulher se casaram para ter uma vida, para viverem juntos, para viverem felizes. Os votos disseram isso. Agora, na sua carruagem, tem 3 filhos. Você agora começa a olhar para trás e você não consegue ver mais o cavalinho que está com você. Então, a dica que ele foi: você precisa de vez em quando desconectar-se da carruagem para dar umas voltas sozinho. Um dia eu estava falando isso, aí a pessoa que ouviu falou assim: eita, coisa boa, eu aceitei, como eu posso deixar a minha carruagem na casa da minha sogra? Quando a gente diz isso, a gente diz apenas para deixar um breve momento, depois voltar e pegar a sua carruagem, porque quem tem que cuidar dos seus filhos é você. Eu estou dizendo que você precisa ter momentos sós, você precisa sair, você precisa viajar, você precisa ir para um restaurante, você precisa comer uma comida boa, uma comida que não é só dela, você precisa dar uma saída, você precisa. Não deixa a mulher enfurnada dentro daquela carruagem 10, 15, 20, 30 anos. E a parte, o marido, ninguém consegue perceber, mas isso afeta a vida conjugal. E esse é um dos elementos que contribuem para a questão da separação dentro de casa. Alguns maridos chegam a dizer: eu tinha uma mulher até ela se tornar uma mãe. Depois que tornou mãe, deixou de ser esposa. E ela então é viva. E fica aí a luta de gato e rato aumenta mais ainda. Isso é ruim.
as tarefas. As tarefas. Claro, né? Eu não estou falando aqui para criação de filhos, porque aí eu teria que entrar, como é que é importante que marido e mulher possam desenhar a disciplina que eles querem dar para os filhos, para que todos, ambos, né, marido e mulher, tenham a mesma disciplina, porque quando tem orientações diferentes, isso traz bastante problema para o casamento. Por isso tem que conversar. Como é que vamos criar? Quando é que vamos bater? Quando é que vamos colocar de castigo? Quando é que vamos dizer não? Quando é que vamos dizer sim? Vamos entrar naquele acordo para vir falar só a linguagem. E o Bruno falar um, você falar outro. Vamos conversar como é que vai criar essa criatura aqui. Olha, não vai reinar aqui não. Nós dois contra eles. Não é eles, mas você contra mim. Porque com o tempo, na medida que a mulher vai vivendo muito dentro da carruagem, cuidando dos filhos, as três, ou os dois, os filhos que ela tem, se unem contra o marido. Ou então, os meninos ou as meninas se unem com o marido para ir contra a esposa. Nós temos problema no lar. Então nós temos que sentar, a parte deles, como é que vamos disciplinar? Quais são as regras básicas? Nós temos que, aí claro, terei que outra comunhão para demonstrar isso. As tarefas precisam ser divididas. Claro, tem versículos na Bíblia, né, para mostrar isso aí. Segunda Pedro mostra exatamente essa realidade. As tarefas comuns do lar. Tem também as finanças. Uma coisa interessante, olha. Finanças. Ninguém aqui é Bill Gates, eu sei disso. Tem Bill Gates aqui. Todos nós somos trabalhadores normais, que damos um duro danado para trazer um pouco de dinheiro para dentro de casa, para comprar uma roupinha, para comprar uma comidinha, colocar gasolina no carro, ou pagar as passagens de ônibus. Então ninguém tem nada sobrando. E uma mulher que chegou no consultório, começou a falar com o terapeuta lá, as dificuldades que ela estava enfrentando. E ele dizia: minhas contas são todas pagas. Não sei do que ela está reclamando. Ela estava atrás das promessas dela, as promessas que ele fez, de que ia sair, de que ele ia cuidar dela. Aí ele falou assim: ela quer um vestido novo, ela quer sair, ela quer viajar. Ué, eu estou pagando as contas, eu estou mexendo com casa. Cuidado. As nossas finanças são muito importantes para a edificação do lar, mas você tem que deixar uma parte muito bem clara de que essa parte é para o casal. Não invista tanto na sua casa, não invista tanto nos móveis, no carro, na troca de carro, nas roupas, em detrimento do seu cônjuge. Porque você pode sim ter uma casa nova, você pode sim entrar num financiamento, você pode comprar seu carro, você pode comprar sua roupa e ficar sem mulher, e ficar sem marido. Então separa uma parte, essa parte aqui, ó, vamos viajar no final do ano. Essa parte aqui, ó, vamos sair para almoçar no dia tal. Tem que separar uma coisa para não ter um casamento. Você vai cultivando. Nós não podemos esquecer que uma vida conjugal, para ela chegar bem no final da jornada, nós precisamos cultivar. E poucos são os casais que alinham a vida financeira à vida conjugal. Geralmente eles alinham a vida financeira à vida doméstica ou à vida dos filhos, investindo tudo que tem na casa ou tudo que tem nos filhos e não deixando nada para marido e mulher. Então é um ato de sabedoria você alinhar a sua vida financeira à vida conjugal e não somente à vida doméstica ou à vida dos filhos. Vocês compreenderam? Isso é um ponto importante que precisamos considerar. E por último, nós falamos que o divórcio é fruto de um distanciamento que acontece progressivamente, imperceptivelmente, por
pelo marido, pela mulher, você nem desconfia que já estamos separados, nem sabendo. Temos que quebrar isso e voltar à intimidade com a nossa esposa, com o nosso esposo. Então, eu tenho aqui algumas orientações muito rápidas, não tem como a gente trabalhar, mas pelo menos para não passar batido, como é que se daria essa intimidade. Nós temos 3 coisas. Primeiro, nós temos que remover os escombros. Nossa vida conjugal, com o tempo, a casa vai cair, os escombros vão ficando sobre o casamento. E que escombros são esses? O que faz com que a casa caia? Os problemas vêm. Nós temos aqui 3 coisas. Primeiro, palavras rudes, críticas, condenação. Nós abrimos a boca para criticar. A crítica não consegue fazer nada na vida de ninguém. Ela só arma as pessoas para a defesa e só afeta a moral delas. Não tem ninguém que é transformado por causa de uma crítica. A crítica só expõe o lado negativo das pessoas e arma essas pessoas para achar desculpas pelo lado que fez. Não adianta. Atitude que magoa e negligência. Olha, que coisas. Aqui é uma chave. Palavras rudes, críticas, condenação, atitude que magoa. O marido sabe que a mulher não gosta daquilo que faz. A mulher sabe que o marido não gosta daquela atitude, daquele jeito, ela faz. Então é magoa. Então tem que remover os escombros. A negligência, puxa, muitos maridos ignoram as mulheres durante todo o dia, uma semana, só consegue se lembrar dela quando ele tem necessidade. Ele se lembra, eu tenho uma mulher, eu tenho. Ela não tem interesse. Não liga para ela, não se importa, nunca pergunta o que ela tem, o que ela está precisando, o que está faltando, o que está doendo, o que está triste, o que está assim, o que está assado, o que está preocupando. Ué. Então essa negligência é algo sério. A negligência é exatamente abre essa lacuna e separa os casais. Do mesmo modo, o marido chega em casa, a mulher não se importa, nem sabe quem chegou, sente o barulho da porta, mas nem vai lá na porta para saber o que é. Nem recebe mais o marido passa, parece que passou um fantasma. Às vezes eu pensei, eu sou um fantasma. Vocês viram um fantasma? Vocês já morri? Porque a gente pensa que já morreu. De tanta negligência. De você não se importar que a pessoa está sofrendo. E marido tem uma insensibilidade que só Deus vai explicar. As dores de cabeça que a mulher tem, as dificuldades que ela tem, você não está nem indo para isso. Aí quando passa, se sente na frente, você está bem? Você não está bem? Aí a mulher diz, estou bem. Aí, ela também esperta, ela fez a leitura. Eu estou bem, muito bem. Ela está bem, a dor de cabeça passou. Mas ela tem um negócio contra você. O coração dela, do modo negligente que você a tratou durante toda aquela semana. E isso vai se somando. A distância vai aumentando. Então nós temos que resolver essa questão da negligência e começarmos a dar mais atenção para a nossa mulher, começarmos a dar atenção mais para o nosso marido. Marido para achar defeito de comida é bom demais, mas não faz. Passa horas, passa dia, pensando no camarada para fazer a comida, aí quando chega lá e fica, está faltando alguma coisa. Você tem que começar a ver o que já tem. Deixa as coisas que faltam para depois. Comece a ver o que tem. Comece a agradecer a Deus pelas coisas que o Senhor já colocou sobre sua mesa. Comece a ver as coisas que Deus já abundantemente te deu, você não consegue ver.
Então, negligência. Vamos acabar com isso. Vamos nos importar mais. Estava numa reunião de casamento. Aí estávamos casando. Aí foi um negócio que eu vi dele. Assim, eu vou te contar um segredo. Eu só vou contar um segredo aqui para ele, não vou contar para ninguém. E você sabe, né? Todo mundo, não, conta. O povo curioso, danado. Eu falei uma coisa para ele. Começamos assim, que tem uma vida feliz, eu falei, quer, claro, agrade a sua mulher. Agrade a sua mulher. Procure saber o que ela gosta, o que ela quer, as preferências dela e atenda, filho. Só faz isso. Não queira. O foco é ela. Não pensa em você. Você vai ter que me troca. Aí, agora eu vou contar um segredo para ela. E eu falei para eles, só conta depois de um ano pro outro. E não deu, acho que deu um ano ainda. Eu falei para ela, agrade seu marido. Viva o seu dia para agradar seu marido. Imagine como seria a vida conjugal se a mulher, qual é o seu nome? Irenilde? Irenilde está aqui. Se a pessoa sem Irenilde resolvesse, durante uma semana, só agradar quem? Hélio. Seria uma coisa espantosa, né? Rapaz, era rei, era um faraó. E ela não cobra nada dele. Simplesmente ela pergunta para ele: o que você quer comer hoje? E começa a agradar ele, né? E é fácil agradar o homem, é bicho, fácil se enganar. Agora imagina o Hélio também resolvendo durante uma semana só agradar a Deus. Imagina como é que seria. Imagina, eu luto para agradar minha esposa, ela luta para me agradar. Imagina que cenário, imagina o que ia acontecer dentro de casa. Rapaz, seria demais. Acontece que marido vive para cobrar a mulher dos cuidados que ele sente que precisa. E a mulher vive de casa para cobrar os cuidados que ela julga importante para ela. Não é isso? Aí vem uma vida egoísta. Isso aí deu toda a situação. Deixa eu daqui a pouquinho ligar para minha esposa. Hoje eu tenho que ter aqui a comunhão. Saudade de você, né? As meninas já estão bem, estão dormindo. Fico preocupado, não estou chegando. Vai sentir bem. Não é? Sentiu respeitado, sentiu amada, sentiu que eu me preocupo com ela. E mesmo que ela não esteja preocupada comigo, porque já aprendeu a não ficar preocupada comigo, com a ligação dessa eu vou restaurando a preocupação que ela precisa ter comigo. No outro dia, quando ligar, ela vai ficar preocupada. E é bom você saber que alguém está preocupado com você. Do que você passar uma semana, é só joga a identidade. Eu não sei onde ele está, não. A identidade está aí, procura ele. Não sei se está no hospital, não sei se está lá na cadeira, procura esse indivíduo. Já pensou? Então nós temos que aprender a cultivar isso. Mulher procurando agradar o marido, e marido procurando agradar a mulher. Você vê o que vai dar. Agora vai ter um jantar, já está frio. Nosso ato normal, sabe qual é? Eu procurar a cadeira, saber o que é a fila, ir para a fila, fazer meu prato, me assentar e começar a comer. Olha que ponto nós chegamos. Mas um dia eu vi assim. Um dia foi você ficar olhando para ela assim: qual é o seu prato? O que você gosta? O que você quer com o seu prato? Era um negócio, rapaz. É a mulher: o que eu ponho no meu prato? Assim. Abacaxi, não tem abacaxi. Só pede que não tem. Eu queria peso. Tem peso.
prazer dela. O prazer é colocar essas coisas lunáticas, entendeu? Só para deixar o camarada, e o cara não fica, te deve dessa, te deve dessa. É o prazer de ser amado, é o prazer de ser percebido, é um prazer, não é? E às vezes quando o marido chega, está sentado, ela percebe que ele está ali, foi para a feira ainda. Você quer que eu faça o prato? Aí vai lá correr e faz. Era assim. Nós envelhecemos nossos casamentos. E aquilo que era especial se tornou comum. E aquilo que se torna comum por muito tempo é vulnerável ao divórcio. Por isso precisamos mudar essa dinâmica e começar a nos preocuparmos mais com o nosso cônjuge. Reafirme os seus compromissos. Faz compromisso. Quero falar a você hoje aqui. Eu amo você. Né? Eu vou falar isso para a Júlia. É tão bom, eu não sei onde estaria se eu não tivesse com você. Não sei. Você foi a escolha perfeita. Não teria nada que eu tenho, não sabia nada do que eu sei se eu não tivesse conversado com você. Graças a Deus é contigo. E olha que apareceu em cada coisa esquisita. Você me lembrou de tudo isso. Muito obrigado. Obrigado. E outra coisa, uma revelação. Ninguém me suportaria. Você me suporta. Você me suporta. Você consegue entender, você consegue andar comigo nas minhas dificuldades, nas minhas limitações, nos meus toques. Né? Tem um monte deles. Muito obrigado por você ter paciência comigo. Vai tendo paciência com esse doido aqui, vamos mudar. Né? Então, é reafirmar o compromisso. E por último, faça com que o seu cônjuge se sinta amado. Procure descobrir exatamente o que faz e a faz feliz. Pergunte, deixa você alerta. Tem coisa que, se a gente fizesse aqui um joguinho, questionário, o que sua mulher gosta? Quais são as preferências dela? Do que ela não gosta? Pouco sobre saber. A dificuldade de agradar e às vezes de machucar é exatamente por não saber isso. Então tem que perguntar, deixa eu feliz, hein? O que deixa você bem? Isso. Você fazer. Tenha essa atitude humana e tenha a atitude espiritual de trazer Deus para dentro da sua casa, e seu casamento será a prova de divórcio. E você não somente vai se manter casado, vai superar, vai vencer o desafio de se manter casado, mas vai continuar casado, mas feliz. E a proposta de Deus para nós, ao colocar ali como exemplo Adão e Eva dentro do jardim do Éden, foi exatamente para que eles pudessem ter uma vida feliz, uma vida no jardim, cheio de desfrute na presença de Deus. Que Deus possa abençoar esses casais que se vieram para cá porque queriam ouvir a palavra de Deus, não são perfeitos, mas estão abertos para mudar. Amém. Abra sua casa e peça às pessoas que trouxeram você aqui para de alguma maneira dar um curso bíblico para você, para ajudá-lo a estabelecer, moldar a vontade de Deus na sua casa, para que tudo possa transcorrer bem. E vocês possam ter uma vida conjugal não só mantida, mas também agradável, maravilhosa e cheia de desfrute. Amém? Tá bom? Jesus é o Senhor. Amém. Que o Senhor possa guardar todos que estão aqui. Amém. Salva de palmas para o Senhor Jesus. Eu estou casado há 20 anos. Passei por vários momentos difíceis na minha vida conjugal. E no ano de 97 eu tive um grande conflito.
não só eu, mas também a minha esposa, está sentada ali, a Ruth. E nesse de 97 veio um grande questionamento: será que esse casamento estava certo? Será que eu deveria ter me casado? Será que ela é a pessoa certa? Será que eu não errei? E vieram aquelas várias turbilhões de questionamentos. Mas quando foi um dia, queridos amigos, irmãos, quando foi um belo dia, eu sou assinante do jornal Árvore da Vida e amo esse jornal. Quando foi um dia, chegou a minha assinatura mensal e o título da seção O que Deus uniu dizia o seguinte, isso em 97: quem errou? Deus ou você? Esse foi o título daquele artigo do ano de 97, julho de 97. Ele chegou exatamente no momento mais complicado, mais difícil que eu estava passando. E o título era exatamente esse: quem errou? Deus ou você? Depois que li esse artigo desse jornal, O que Deus uniu, eu tive a plena convicção no meu coração, como Eliseu falou, ela é a pessoa certa. Por isso já estamos juntos há 20 anos e estamos nos preparando para os próximos 20. Amém. Um dos segredos que ele falou essa noite, eu gostei muito, acho que nós devemos anotar. Quem não anotou, nós gravamos a mensagem. Se você quiser ouvir e rever novamente, nós vamos fornecer para você. Nós investimos muito em carro, nós investimos muito em casa, em mobílias boas, televisões de LED, não sei mais o que, mas gastamos muito pouco tempo com o nosso cônjuge. Lembra que no início eu falei para você, dar um beijo na sua esposa, e você dá um beijo no seu esposo? Porque senão essas coisas estão se acabando ao longo do tempo. Nós não fazemos mais essas coisas. E hoje, nesse mês de junho, o Eliseu está aqui exatamente por esse motivo, nós tivemos um mês aqui na nossa igreja, o mês dos casais. O mês dos casais. Onde nós procuramos restaurar práticas que nós tínhamos quando nós namorávamos. Nós pedimos para que os casais, vocês viram lá embaixo um painel com fotos dos casais, frases que os maridos fizeram, colocaram lá, as esposas colocaram lá, para restaurar no coração de cada um de nós o afeto, o amor, a compreensão, a cumplicidade que está se perdendo ao longo do tempo. Aqui tem casais jovens, tem ali, ó, eles casaram sexta-feira, a Micaela e o Francisco. Isso aqui casaram anteontem. Hoje foi assim, né? Então, se nós não cuidarmos, nós podemos nos tornar vítimas do divórcio. E já tem os problemas que advêm dele. Então, o nosso desejo desta noite, além de ajudar você, a pessoa que convidou você para estar aqui conosco, ele vai se comprometer, o seu anfitrião vai se comprometer em fazer uma assinatura desse jornal para você. Você vai ser presenteado com esse jornal. Eu desde então sou assinante desse jornal, eu desde então tenho sido abençoado todos os meses com a assinatura desse jornal. E eu quero compartilhar isso com você também, porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar muito com você. Na sua vida conjugal, na sua vida com seus filhos, nas suas finanças, o jornal é completo. Então o seu anfitrião, ele vai se comprometer com você para fazer a assinatura do jornal para você. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós te louvamos pelas vidas que estão aqui nessa noite. O Senhor sabe que em cada uma delas o trabalho que o Senhor teve para trazê-las, Senhor, porque houve uma luta nos céus para que essas pessoas não estivessem aqui. Mas nós te louvamos por cada vida aqui, Senhor. Eles chegaram nesse lugar porque foi providência divina. Foi Deus que providenciou. Foi Deus que desfez, Senhor, todos os embaraços que nos impediam de chegar nesse local. Porque certamente a tua palavra foi falada. Ó, e as tuas bênçãos
foram dispensadas. Vidas aqui serão mudadas. Casamentos aqui não serão desfeitos por causa dessa palavra que foi ministrada. Nós te pedimos essa noite que tu possas ainda nos ajudar a praticar cada uma dessas palavras. É um desafio, Senhor. Reconhecemos que muitas vezes nosso casamento está velho, muitas dessas coisas se perderam, mas nessa noite nós queremos renovar os nossos laços. Ó, nosso amor para com o outro, ó, e também para contigo. Ó, abençoa cada família aqui, por trás de cada casal aqui, há famílias, há pessoas, há filhos, até mesmo netos, Senhor, há vidas por trás de cada casal aqui. E nós te pedimos que tu possa nos abençoar. Abençoa cada família aqui presente.